pastor Arlindo, venha cá. Isso. E não peguei de surpresa, né? Queridos, essa semana alguns puderam ter o privilégio, a oportunidade de rever o pastor Arlindo e rever o pastor Cláudio. Alguns tiveram o privilégio de conhecê-lo. Eu de rever, já conhecer, né, já dos retiros, acampamentos. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Arlindo. Primeira vez. Ele não sabe disso. Eu vou confessar aqui. Você tinha uma Mercedes. Não tinha aquele carrinho? Eu tinha uma Mercedes. Nós estávamos no retiro de pastor. E ele chegou com esse carro. E aí os pastores só foi ir para o interior e não da Vitória, já veio com carrão. Isso, em Malé, aqui pertinho. Foi a primeira vez que eu tive contato com o pastor Arlindo. E aí, depois de acampamentos e retiros e tanto, mas foi um final de semana abençoado. Podemos ter, estamos conversando pela manhã, o pastor Cláudio, ele ministrou uma palavra abençoadíssima, falando sobre relacionamento. Você não veio pela manhã, você perdeu. Palavra tremenda que impactou os nossos corações. E creio que da mesma forma será no dia de hoje. Que você possa, querido, estar com seus ouvidos bem atentos para aquilo que o Senhor tem a dizer à sua vida. Que você possa receber, que você possa ouvir e colocar em prática. Amém, queridos? Muito bem. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Já ia começar igual o cara chato, pedindo, dá um pouquinho de retorno para mim. É que eu também era fã do Tim Maia. Queridos, eu confesso aos irmãos que é um prazer imenso estar mais uma vez aqui com os amados. Eu louvo a Deus porque essa igreja, eu não sei se os irmãos que aqui congregam e que aqui moram têm a consciência do quanto essa igreja é bem falada e é bem dita fora dos nossos arredores aqui. Eu não sei o quantos irmãos têm noção quanto a isso, porque a liderança que passou por aqui, me incluo nessa liderança, pastor Cláudio também, e os irmãos que conhecem essa igreja, não estando aqui ou não sendo daqui, irmãos de Curitiba, o nosso diretor-geral, espalham pelos arraiais cristãos do nosso Paraná, boas notícias a respeito dos irmãos. E eu fico feliz por Deus ter me dado pelo menos 6 anos de caminhada com os irmãos, e sem falsa modéstia, ou sem equívoco algum nesse consentimento, eu digo que eu aprendi muito com os irmãos e continuo aprendendo. Eu louvo a Deus por esta igreja. E meu desejo é que Deus continue os abençoando em tudo. Na verdade, agora encabeçando e liderando aqui a igreja, pastor Daniel, sua esposa, a família pastoral, que devem ser honrados, que devem ser considerados com alta estima pelos irmãos. É um servo de Deus, muito querido, de alta estima inclusive dos pastores de todo o Paraná e quiçá de todos os outros demais estados, e Deus o trouxe para cá, não há dúvida quanto a isso. E nós ficamos muito felizes, pastor, aqui é algo pessoal, e eu fico muito feliz em poder, obrigado querida Sula, tá bom? Eu cronometrei aqui, o Cláudio recebeu hoje de manhã com 3 minutos a água, eu recebi com 2 minutos e 21. Ok, ainda estou na frente, muito obrigado, viu? Está cronometrado aqui para provar para os irmãos, tudo certinho. Mas pastor, eu quero dizer que o que nós temos ouvido a teu respeito e o que Deus tem falado através do irmão a esta igreja tem deixado aqueles pastores que passaram por aqui, membros que também estiveram aqui, com muita alegria no coração. É um tempo novo que Deus preparou para esta igreja. Vamos de novo, ok? É um tempo novo que Deus preparou para esta igreja. É só combinar, né? Combinar dá certo. Então que Deus abençoe, pastor Daniel. Meu coração se regozija, não o meu apenas, mas da minha família e todos os irmãos, pela presença do irmão. O irmão é um presente de Deus para esta igreja. A esposa também, tá bom? Não precisa ficar assim não, e a irmã também, com certeza é um presente de Deus, né? Prazer estar com os queridos, eu repito, alguns aqui continuam com a mesma técnica de pescaria, uma bênção,
na verdade, exímios pescadores, outros têm crescido e muito na fé, outros têm crescido muito para os lados, mas sempre com muito crescimento. E graças a Deus por tudo isso. Alguns para cima também. Eu estou hospedado no Green Park Hotel Pedroso, aqui no outro estado, e alguns meninos ali do Mário Pedroso, que graças a Deus os tratei muito bem, né? Eram desses tamanhozinhos, e eu os abraçava, dizia a eles que eu os amava em Cristo. Hoje eu estou colhendo frutos benditos, né? Passam perto de mim, são desse tamanho, e nenhum agora, nem um soco nesses 3 dias, nem um pontapé, nada. É bênção, né? Plantei, estou colhendo. Ó, Magricela, está aqui olhando para mim. Ok, queridos, muito bem, vamos ao que de fato interessa. Eu quero convidá-los a 2 textos da palavra de Deus. E pedir ao querido e à querida que abra a sua Bíblia, mas mantenha aberta, porque nós vamos, principalmente no início da mensagem, recorrer a outros textos, e é muito importante que essa questão de você estar manuseando a Bíblia e também lendo os versículos, isso ajuda a gravar e você fica muito mais íntimo da palavra de Deus, manuseando assim com carinho e com cuidado, ok? Então abra aí o seu tablet, o seu celular, o seu sei lá o que, mas a sua Bíblia também vale, tá ok? E vamos acompanhar. Primeiro texto, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35. Amém? Lucas 18, 35 está na mão. Depois nós vamos dar uma lida rápida em Apocalipse capítulo 21. Damos um pulinho lá porque não está no esboço, mas sentado aqui pensando na mensagem, Deus falou ao meu coração e eu quero acrescentar esse texto bíblico. Então vamos lá. Lucas capítulo 18, a partir do 35, eu lerei até o 43. Ok? Vamos ao que a palavra de Deus nos diz nessa noite. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso 1, eu lerei até o verso 5. Apocalipse 21, o último livro, penúltimo capítulo, a partir do verso 1. Amém? Está na mão? Amém. Vamos à leitura. Apocalipse 21, a partir do verso 1, a palavra bendita de Deus nos diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a cidade, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Verso 5 e último:
E o que estava sentado sobre o trono disse, preste atenção no que este que estava sentado afirmou: eis que faço nova todas as coisas. Em algumas versões está no gerúndio o verbo, eis que estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar? Mas antes da oração, enquanto você está se preparando para orar, eu quero desafiá-lo e desafiá-la a um acordo com o Espírito Santo de Deus. Já fez um acordo hoje com o Espírito Santo de Deus? Se não fez, não precisa falar amém não tem problema, tá bom? Não é pecado não mentir, ok? Já fez um acordo hoje, domingo, dia 11, com o Espírito Santo de Deus? Vamos fazer um acordo com ele? Um acordo simples, é tranquilo, tá? Você vai dizer assim para ele, se ele falar contigo hoje, você vai se esforçar para entender e para obedecer. O que você acha disso? Dá para fechar o acordo com ele? Porque eu acho impossível ler 2 textos tão poderosos como este e depois o pregador tenta não estragar o que foi lido e eu duvido que o Espírito Santo não fale contigo. Então, com ele, não é comigo, você vai orar agora, vai inclinar sua cabeça e vai dizer assim: Senhor, de fato, eu vou me comprometer contigo, se o Senhor falar algo ao meu coração e eu entender que é para mim, eu prometo que eu vou me esforçar por assimilar, entender o que o Senhor está falando e colocar em prática, porque o resultado disso glorificará a Cristo Jesus. Ok? Não posso forçar a barra em cima de você para você falar isso, então é contigo, ok? Como a gente diz no nosso bonito futebol do Mengão, está contigo a bola, tá? Inclina sua cabeça. Vamos orar. Oração silenciosa, fale com Deus e depois eu falo com o Senhor em alta voz. Nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez, numa atitude de corpo de Cristo, mas as nossas mentes e o nosso espírito se achega ao Senhor de forma singular. Porque o compromisso, ó Deus, a Tua salvação, os desígnios, os propósitos do Senhor, ainda que abrangem toda a terra, e move o Teu reino através do corpo do Senhor, que é a igreja. Há um compromisso singular de cada um de nós para que esta obra de fato se realize. Por isso que nessa oração nós nos chegamos como igreja, mas nos comprometemos como membro deste corpo. E oramos para que a Tua palavra faça toda a diferença em nossas vidas. Nós não podemos surpreender o Senhor. A nossa oração já está clara na Tua presença. Tanto a verbalização como também as intenções mais profundas das nossas mentes e dos nossos corações. O Senhor sabe de tudo isso. Mas quando nos colocamos diante de Ti e expressamos o nosso desejo, há um acordo entre nós e o Senhor. Há, ó Deus, uma homologação de vontades. Há um espírito que deseja, que clama, que anseia em fazer a Tua vontade. E há toda uma oposição contrária a isso, mas nós nos declaramos, ó Deus, desejosos de fazermos a Tua vontade. Por isso oramos nessa noite suplicando, ó Deus, que a Tua voz seja audível, que os Teus propósitos sejam assimiláveis e que o nosso coração seja voluntário em dizer sim ao Senhor, para aceitarmos aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Oramos com toda a convicção, pela fé que Cristo Jesus colocou no nosso coração. E chancelamos esta oração na Tua presença no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu não duvido que você, que participa desta igreja há um bom tempo, fiquei feliz de pastor ver tantos rostinhos novos, né? Como Deus renova e abençoa o corpo dele. Aqui, graças a Deus por isso. Mas não duvido que você já não tenha ouvido falar a respeito, alguma coisa a respeito destes textos que hoje eu trago mais uma vez, aqueles obviamente que já ouviram, se não para você, seja novo, ok?
Mas esses dois textos que eu li, queridos, falam ao meu coração a respeito, e aí vem o tema da mensagem, tá bom? Você que gosta de saber de tema, restauração. Nós temos um texto aqui em Lucas, mas nós temos esse mesmo texto repetido, na verdade, em Mateus, e a fonte, segundo os estudiosos, está em Marcos. Então Marcos fala do texto, Mateus repete, Lucas também repete. Um texto que fala de um homem que mendigava próximo de Jericó, e Jesus está passando. Você já leu o texto, não preciso aqui repetir. E nós temos lá em Apocalipse a palavra de Jesus, falando à igreja, dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu gosto da versão que coloca no gerúndio o verbo fazer, que afirma, eu estou fazendo. É uma obra que começou, não está concluída. E o mais interessante, talvez agora, se você não diz, pelo menos em espírito, você confirma, oh graças a Deus, oh aleluia, é que deste algo novo que ele está fazendo, você está incluso. Você faz parte deste algo novo que Deus está fazendo. Você entende assim? Compreende essa verdade? Esse novo que Deus está fazendo, esse algo novo que Ele está fazendo, inclui a você. Inclui a você sem dúvida alguma. Deus começa a renovar a sua criação e as suas criaturas lá no Éden. Quando o homem rejeita o propósito de Deus, ele já havia bolado. Nós lemos isso depois nos profetas e nos evangelhos, depois nas cartas paulinas. Ele já havia bolado um plano de redenção. Ele é perito em restaurar. Ele quer restaurar a sua criação. O homem se afasta de Deus, o homem vira as costas para Deus, o homem diz não para Deus, e Deus bola um plano para resgatá-lo. E durante toda a leitura da palavra de Deus, você verá um Deus, entre aspas, aflito, buscando a humanidade. Na tarde do Éden, na tarde do pecado, eu não sei que horas foi que Adão pecou, mas diz o texto que à tarde Deus passeava. E quando Deus passeia naquela fatídica tarde, Ele não encontra Adão no ponto de encontro. A Bíblia diz que Deus passeava e batia papo com Adão, no final da tarde. Mas naquele dia, quando Deus passeou pelo jardim do Éden, Adão não estava lá. E Deus então faz um questionamento, onde você está, Adão? Onde você foi? Onde você se colocou? E Adão diz, eu me escondi, Senhor. Eu estou nu. E aí começa um diálogo que você também conhece, e ali Deus começa a restaurar o homem. E o homem, quando sai do Éden, sai ele e a sua esposa, Deus não fica no Éden, ele também não fica no céu, porque nos diz a palavra de Deus que os filhos de Adão invocaram o nome do Senhor, e fora do Éden, Deus foi achado. E aí então Deus começa uma odisseia, um trabalho para resgatar o homem. Vai através dos juízes, vem através dos reis, vem através dos profetas e vai indo até a máxima expressão da sua redenção, que é Cristo Jesus. E depois disso, através dos apóstolos e até hoje, falando através da sua palavra, através do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Esse é o propósito de Deus, Ele continua restaurando a sua criação. Por isso que eu li dois textos. Um texto fala de um mendigo que foi restaurado, e o outro fala da plena restauração, quando Deus está dizendo, um novo céu, uma nova terra, já não tem mais choro, já não tem mais pranto, já não há mais morte, já não há mais lamento, já não há mais dor, porque as primeiras coisas foram passadas, e o versículo 5 de Apocalipse 21 diz, porque eu estou fazendo nova todas as coisas. Queridos, daqui um pouco tempo, eu não sei, a vontade que eu tenho de dizer é que daqui a muito tempo, mas quem é que sabe a respeito do amanhã? Tudo aquilo que Deus fez será restaurado plenamente de acordo com a vontade dEle. Sabia disso? Já não existirá mais esta igreja. União da Vitória, não sei se existirá, eu creio que não. A configuração da sua família, também não. A sua família existirá, essa é a crença que eu tenho assentada no meu coração. Ame o seu esposo, ame a sua esposa, ame os seus filhos, porque isso para mim, e eu tenho base bíblica para afirmar isso é eterno. Vamos nos reconhecer no céu, sem dúvida alguma, porque é plano de Deus. A família em toda a história nunca foi destruída. Ela nunca foi mudada. Dentro do plano que Deus colocou lá no Éden, quero crer e afirmo pela palavra de Deus, que ela também continuará. Deus irá restaurar toda a sua criação. E nós fazemos parte desta criação. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de restauração. Por isso que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta.
eu quero ler um texto de Paulo, mas antes eu leio uma palavra de Pedro. Atos capítulo 3, por exemplo, a partir do versículo 29. Atos 3, 29. Olha o que Pedro afirma na sua mensagem. Atos 3, 19. Se eu falei 29, ignora, muda 10 e vai para 19. Atos 3, 19. Encontrou? Se não, segura um pouquinho. Só escuta e depois você continua. Segura lá, senão enquanto leio você procura. Quando você achar, eu acabei de ler. Então vamos lá, segura. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus, e envie Ele, Jesus Cristo, o qual já dantes vos foi pregado, o qual convém, preste atenção, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Outro texto, Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18 em diante. Romanos capítulo 8, a partir do 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que assim fosse. Porém existe uma esperança, ou a esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto, e não somente o universo, mas nós também, que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, preste atenção, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos os seus filhos e nos liberte completamente. Não é magnífico isso? Os nossos pais da fé, ou na fé, viviam, como nos diz Hebreus capítulo 11, o presente, mas com os olhos postos no futuro glorioso, restaurado plenamente por Deus. Irmão, eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida alguma, se você não tem essa esperança, mesmo sendo cristão, se você não tem uma esperança do dia em que Deus vai restaurar toda a sua criação, você vive um pouquinho menos alegre do que deveria viver. Ou seja, você vive um pouquinho mais triste do que talvez não deveria ser. A esperança da restauração moveu os nossos pais. A esperança de uma mudança completa de todo o universo e de todo o ser humano, aquilo que o apóstolo Paulo fala, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, nós daremos um grito que tragada foi a morte pela vitória. É uma realidade. E agora vem uma pergunta que não quer calar, deve estar um pouquinho latejando na tua mente, você tem acompanhado aqui o início da mensagem, né? O que isso tem a ver com o cego? Não é verdade? O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Bom, a resposta é óbvia e é simples. Nós temos um cego que foi restaurado. Então, qual é a proposta da minha palavra nesta noite? E eu quero crer que você vai levar uma porção da palavra de Deus. Qual é a proposta dessa noite? É que este cego, um camarada ignorado pela sociedade, rechaçado pelos líderes religiosos e também pela comunidade de Israel, porque este cego, e entre algumas doenças, essa era uma doença muito interessante, porque tanto o leproso como o cego,
eles diziam na teologia judaica que é castigo de Deus. Isso não existe mais, né, queridos? Isso não existe mais, né? Se acontece alguma coisa com algum crente, deixou de dar o dízimo, bateu o carro, ninguém mais fala que é castigo de Deus. Isso é uma coisa antiga, né? Graças a Deus fomos libertos, não é verdade? Se o irmão desobedeceu e aconteceu alguma coisa ruim, ninguém aqui pensa que é castigo de Deus, tá certo? Já alcançamos um outro nível, né? Ok, já alcançamos um outro nível, só que não. Mas lá atrás, há 2000 anos atrás, a teologia judaica afirmava o seguinte, que este camarada era um camarada castigado por Deus. Ele certamente fez alguma coisa que deixou Deus muito irritado. E Deus estava por aqui com esse cara, ou foi no ventre, ou foi depois do ventre, não havia dúvida alguma de que este tipo de doença era castigo direto de Deus. Jó, você conhece a história, que também teve uma lepra da ponta da cabeça, do alto da cabeça à ponta do pé. Você lembra quando os 4 amigos chegaram? Chegaram 3, depois chegaram mais um para ajudar, né? Você lembra qual é a discussão que tiveram? O momento mais sábio foi quando ficaram calados. Chegaram e condoeram, abraçaram não, mas chegaram perto, ficaram ali por um bom tempo, e aquele foi o momento mais importante daquela visita. Abriram a boca e estragaram tudo. Você conhece lá no capítulo 42 de Jó, quando Deus pede para Jó abençoar os seus amigos. E através de Jó, agindo ali como um sacerdote para curar os seus amigos. É uma questão muito interessante a inversão da história no final do capítulo 42. Mas essa é a teologia. Se você está assim, pensavam, Deus colocou a mão sobre você. Deus pesou a mão sobre a sua vida. E agora então nós temos este cego sentado próximo de Jericó, e nós temos uma cena interessante, uma cena de restauração. Porque Jesus, ainda que haverá uma restauração cabal, final, lá, quando ele voltar, mas ele já deu sinais da possibilidade, ele já deu indícios daquilo que ele fará, enquanto aqui esteve, e depois na história da igreja. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida quanto a isso. O Eliseu disse há pouco aqui, né? A respeito do cântico, da salvação. Tem muitas pessoas aceitando a Jesus, por quê? Porque não vai para o inferno. Então quando ele voltar, olha que interessante esse pensamento. Então eu aceito Jesus. E quando ele voltar, sabe o que vai acontecer comigo? Eu não vou para o inferno. Motivo bacana para aceitar Jesus, né? Não é bacana não, querido. Não é bacana. Aceitar Jesus para não ir para o inferno não é bacana. Porque não esta é a vontade dele. Ele não quer que obedeçamos por medo do inferno. Porque a salvação de Jesus deve ser vivida agora, no tempo presente. O que é isso? Isso é um sinal daquilo que ele fará. A paz que haverá no céu tem que ter um pouquinho dela no seu coração aqui. A alegria que haverá no céu tem que ter um pouquinho dessa alegria, se não de forma completa, mas tem que estar no teu coração e na sua mente agora, aqui em 2015. Ela tem que existir de forma real. E agora pasmem. A comunhão plena dos filhos de Deus no céu tem que estar aonde? E tem que existir aonde? Aqui. Entendeu? Como flashes, insights do céu se manifestam aqui, a restauração que haverá já começou. E quando eu leio o texto desse cego, deste mendigo e cego, eu percebo Jesus mostrando para nós possibilidades de restauração. E é olhando para este mendigo, que depois nós vamos ler em outros textos, que chamava Bartimeu, é ele quem vai nos ensinar hoje, espero ser breve, pelo menos nos 3 tópicos, de que esta restauração é possível, tendo como um modelo esse mendigo que era rechaçado pelos religiosos da época, como eu já disse, era um camarada totalmente ignorado por tudo e por todos. O que esse cego e mendigo pode ensinar a você e a mim? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo, queridos, quando eu leio este texto, a respeito da restauração, é quando eu caminho com Jesus, e eu caminho com a igreja, e eu conheço os 2 reinos, eu conheço uma dimensão espiritual, e na dimensão espiritual, é a dimensão que eu conheço menos, mas eu sei que ela é real, eu sei que ela é possível,
Eu creio em milagres. Milagres não é do campo nosso material físico aqui, tactível. É de um outro campo. É de um outro reino. É de uma outra realidade. Então nós que conhecemos a Jesus, nós caminhamos entre esses dois reinos. Você entendeu? Amém? 3, pelo menos 3 entendeu. Oh, aleluia, já está bom demais. Né? Você entendeu? Nós conhecemos uma realidade espiritual, mas conhecemos também essa realidade da coisa física, da coisa visível. Ok? Mas este cego e mendigo, ele vai nos ensinar, primeira das coisas, que enquanto nós caminhamos aqui, nós temos que ter uma convicção clara em nossas mentes e em nossos corações, de que há situações que somente Deus pode resolver. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse muito claro na sua mente. Ok? Olha que interessante. Esse camarada, ele mendigava, ele trabalhava. Para ele era um trabalho. Para quem está perfeitinho pedindo aí nos semáforos, aí é outra coisa, né? Camisa do Corinthians pedindo uma série de coisas, sabe como que é esse pessoal? Difícil. Mas está lá, ok. Esse mendigo, ele tirava o sustento da mendicância. E qualquer pessoa que se aproximasse desse mendigo e cego, ouviria o seguinte pedido: tem uma moeda aí? Pode me ajudar? O que você pode me oferecer? Não é lógico isso? É lógico. O mendigo cego passa um transeunte, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir uma moeda, ele vai pedir um denário, ele vai pedir sei lá o quê, mas vai pedir alguma coisa. Mas esse mendigo tem uma sacada assim, interessantíssimo. O texto nos diz que ele sabe, ele ouve um burburinho, e ele sabe que alguma coisa está acontecendo. E dizem para ele o seguinte, melhor, ele pergunta, ele é proativo. Quem está passando? O pessoal diz, Jesus de Nazaré. Ele fala, fechou. É agora. E quando o Jesus de Nazaré está passando, ele é promoter. Então ele se promove, berrando, gritando, se estribuchando. O importante é que alguém ouça. E ele atrapalha tanto a caminhada daquela multidão. Imagina, é um mendigo contra uma multidão. Ele estava em desvantagem absurda. Mas ele faz tanto barulho que o pessoal, alguns discípulos chegam e falam assim, ô meu chapa, faz favor. O mestre está aqui com a gente. Estamos caminhando, rapaz, ele vai para Jerusalém, vai ser proclamado rei. Hoje esse fato aconteceu ou num sábado à tarde, muito dificilmente sábado à tarde, mas alguns estudiosos afirmam que foi num domingo. E se foi num domingo, é domingo de Ramos. É o domingo que Jesus entra em Jerusalém e o pessoal corta a palmeira e corta um monte de coisa, coloca no chão e ia ser proclamado rei. É no domingo, nesse domingo, que Jesus vai no templo e faz aquilo que você conhece, a limpeza do templo. É um domingo especial. Quem é que vai dar bola para o mendigo? Mas o mendigo não está nem aí. E a multidão está passando. E ele começa a gritar, e começa a berrar, e começa a fazer um barulho ensurdecedor, a ponto de as pessoas disserem para ele, fica calado, rapaz, dá um tempo, segura aí, segura um pouquinho. E quando avisaram, você vai ler o texto depois, é uma coisa hilária. É hilário. Quando avisam o mendigo e cego para ficar quieto, o que ele faz? Já chamei a atenção, ele grita mais ainda. Depois você vai ler o texto. Ele grita mais ainda. E quando Jesus, que já sabendo de tudo, mas ali entendendo os corações, esperando as reações, quando Jesus percebe aquilo, Jesus diz aí, eu ia falar que Jesus estava dizendo o que está pegando, mas ele não falou o que está pegando. O texto vai dizer que ele manda chamar o mendigo, pelo menos é isso que o Mateus nos afirma. Manda chamar o mendigo. E quando ele chega perto do mendigo, e cego, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? 5 denários resolveria? Resolveria? 50 denários? Ele é dono do ouro e da prata. Ouro, 10 quilos, 100 quilos. Esse mendigo e cego, ele sabe diante de quem ele está. E o que ele pede, por isso que Jesus lhe dirige a pergunta, você sabe na frente de quem você está? Por isso que Jesus questiona, você lê o texto e fala, mas que coisa óbvia? Não, não é tão óbvio quanto parece. Jesus quer ter
a resposta quanto à convicção que havia no coração daquele mendigo a respeito de quem era Jesus, de quem ele era. E pergunta: o que você quer que eu faça? E o mendigo diz uma coisa que ele só poderia dizer para Jesus e para nenhum outro. Você entende assim? Quem poderia estar na frente do mendigo e cego para ele responder dizendo: eu quero ver? Essa é uma lição interessante. O que ele nos ensina? Hoje é domingo, 11 de janeiro. O aniversário do Eliseu foi ontem. Se você não presenteou, ele não se importa com presente atrasado. Rubinho Barrichello já ligou para ele dando os parabéns, né? Então está muito tranquilo, depois você pode parabenizá-lo. Mas hoje, 11. Eu não sei hoje, ou nessa semana que adentra, quais são as demandas que você vai encarar. Você é da mesma espécie que eu, então eu sei que você pode estar em problemas, dificuldades, ansiedades, uma série de coisas pela frente com as quais você sequer sabe lutar ou dimensionar. Não sei qual é o seu problema. Você sabe, talvez você nem tenha noção também da grandiosidade e da complexidade disso. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, aprenda com esse mendigo e cego. Ele está dizendo para você e para mim, para nós assim: há coisas que só Deus resolve. Apresenta para ele. Entendeu? Pegou a lição do mendigo? Na frente de Jesus, não é o que você pede para sua sogra, não é o que você pede para o teu sogro é ruim, né? Mas não é o que você pede para o seu cunhado, que é uma bênção. Não é, você não vai pedir as mesmas coisas, está entendendo? Não é aquilo que você pode pedir para o seu patrão. Você não vai pedir para Jesus aquilo que você poderia pedir, por exemplo, para um médico, não sei quais as circunstâncias. Mas quando você estiver diante dele, ele vai dizer para você assim, e ele vai dizer, porque para mim ele já disse, e eu tenho plena convicção que ele também já falou com você. Você já ouviu Jesus falando assim? O que você quer que eu faça? E sabe o que acontece conosco, queridos? É que nós somos tão insensíveis que nós dizemos assim para Jesus: 5 denários, meio quilo de ouro, dependendo da situação, 5, 10 quilos para resolver, né? Não sei como é que está teu crédito, está entendendo? Nós não nos apercebemos diante de quem nós estamos, e porque nós não nos apercebemos diante de quem nós estamos, nós, um jargão muito popular, mas aqui é totalmente aplicável, nós perdemos a bênção, entendeu? Entendeu? O mendigo está dizendo isso para nós essa noite. Ele fala, se ele tivesse aqui, diria assim: eu sabia diante de quem eu estava, e o meu pedido foi único, e foi exclusivo, porque quem estava na minha frente também tinha esses adjetivos. Ele era único e era exclusivo. Amém? Vamos para o segundo? O que esse mendigo nos ensina também nesta noite? Ele nos ensina que diante dessa multidão que está indo para Jerusalém, e é uma comitiva que está próxima a Jesus, e eles estão extremamente interessados em Jesus. Há uma comitiva que caminha com Jesus. Eu sei que você já consegue figurar, né, e montar esse quadro, chegando em Jerusalém, num domingo, há uma festa, há um burburinho na cidade, haverá a festa da Páscoa naquela semana, é uma loucura, uma muvuca, um negócio doido, um monte de gente de todos os lugares, e Jesus está caminhando para Jerusalém. E o pessoal diz: é o momento de fazê-lo rei. Há uma mentalidade política ali, operando e trabalhando nos bastidores para fazer de Jesus um rei. E essa multidão está caminhando com Cristo, há discípulos, há seguidores, e estão todos ali juntos, levando Jesus, dizendo: amanhã é segunda-feira, a questão política, a questão socioeconômica vai mudar, Roma não será mais os nossos ditadores, não vai mais ter a importância que tem. Então, uma grande expectativa a respeito de Jesus. Há uma grande expectativa. Eu não sei quantos haviam nessa multidão. Não sei quantos. Mas esse mendigo nos ensina que no meio de uma multidão, Jesus tem olhos para nós. Melhor, no meio de uma multidão, Jesus teve olhos para ele. E no meio da multidão que existe hoje, Jesus tem olhos para você. Eu não sei como ele faz, e nem vou tentar entender, porque tenho plena convicção de que não vou conseguir entender. Eu creio que nós já devemos estar aí na casa dos 7 bilhões de habitantes, né? Mais ou menos isso. Ele tem olhos exclusivos para você
de forma singular. Aquele mendigo tinha uma consciência interessante, ele sabia que Jesus se importava com ele. Você consegue entender isso? Porque nós estamos numa demanda, atendendo às necessidades da casa, do comércio, do ministério, uma loucura. Estamos caminhando, estamos andando preocupados, muitas vezes ansiosos por algumas coisas, por aquilo que não aconteceu, por aquilo que deveria acontecer, por aquilo que devíamos ter feito, por aquilo que não fizemos. Ou seja, essa geração é uma geração extremamente preocupada. E nós esquecemos de nos recolher muitas vezes no recôndito do nosso quarto, ou de uma montanha, ou de um lugar ermo, e tirar aquele tempo para um esforço, para ouvir a Deus. Aquilo que os asiáticos fazem muito bem, aqueles tempos de meditação ou de meditações. E não é pecado. A Bíblia nos pede para meditar na palavra de Deus. O homem moderno, o homem pós-moderno, o homem ocidental, ele nem sabe o que é isso, com raríssimas exceções. Nós esquecemos que Deus tem olhos para nós, nós esquecemos que somos singulares na presença de Deus, nós esquecemos que nos bilhões de planos que Deus tem para a humanidade, Ele tem um exclusivo para você, Ele tem um exclusivo para mim, nós esquecemos disso. E sabe qual é o desdobramento disso? E agora você há de concordar comigo. É que nós nos sentimos sozinhos. Somos cristãos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Recebemos a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, até os confins do mundo, até os confins da terra. No Salmo 23 diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo. Palavras de afirmação da presença de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 8 que ele entendeu que nada e nem ninguém separa, distancia ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a convicção daquele que jamais anda sozinho. Mas muitas vezes nós andamos sozinhos. A esposa não te compreende e você caminha numa espécie de uma solidão acompanhada, paradoxal, mas verdadeiro. O esposo não te compreende, a família não te compreende, os seus pais não lhe compreendem, você não compreende seus pais, não é aquela música lá não, mas bem parecida, e assim por diante. E quando nós começamos a tornar crônico esse sentimento, nós revelamos à nossa mente, ao nosso coração, de que esquecemos que Deus tem olhos para nós. Esse mendigo nos ensina isso de uma maneira tremenda. Sabe qual era a convicção que havia no coração desse mendigo? Se o meu clamor chegar até os ouvidos de Jesus, o meu problema está resolvido. Amém? Ele sabia disso. Eu repito, se o meu clamor alcançar os ouvidos de Jesus, o meu problema está resolvido. Sabia que isso é uma verdade para hoje, dia 11 também? Sabia disso? Se o teu clamor, e tira esse ser, ele não tem essa questão de possibilidades, é uma realidade. O seu clamor alcança os ouvidos de Jesus. E se você entender isso convictamente, o problema não é de Deus. Deus não tem planos furados ou frustrados. Neste projeto de vida que você está encabeçando, alguma coisa que não está dando certo, não é a parcela de Deus que está dando errado. Não é que você fez uma parceria com Ele e você reclama hoje e fala, pô, meu sócio está mal. Está complicado andar com Deus, porque estou dividindo com Ele uns negócios aí, mas eu estou fazendo tudo certo, mas Ele está falho, está limitado, está complicado caminhar com Ele. É claro que você, com todo o bom senso que tem, e também sanidade mental, não diria isso. Você está entendendo? Então, se você tem consciência da presença de Deus, o teu problema está resolvido. Por isso que o salmista, e volto ao Salmo 23, ele fala uma coisa muito paradoxal, usa a mesma palavra novamente. Porque parece-me que quem anda pelo vale da sombra da morte, deu tudo errado. Mas ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E por que eu não temo mal algum? Porque eu sei que tu estás comigo. A convicção da presença de Deus faz toda a diferença. Você entende isso? Entende, querido?
Isso pode mudar talvez um pouquinho a sua aflição desses dias, as suas inquietações, as suas preocupações, isso pode mudar? Eu digo para você, baseado na palavra de Deus, deve mudar. Não há dúvida quanto a isso. Este homem nos ensina assim: você é importante para Deus. Eu não canso de dizer, talvez eu tenha dito aqui já há um tempo atrás, e eu repito, a história daquele chefe tribal que o nosso professor de missiologia, me fugiu o nome dele, às vezes me foge alguns nomes, mas é raríssimo. E agora aconteceu, olha só que coisa. Mas ele na África do Sul pregando, missionário pregando a este chefe tribal. O chefe tribal então era o pajé, era aquele homem espiritual da tribo. E aquele homem então, depois de um certo tempo ouvindo o evangelho, entrou na sua tenda, pegou todas as suas seus livros, os seus patuás, as suas medalhas, fez uma fogueira muito grande lá fora, trouxe madeira e tacou fogo em tudo aquilo, e aconteceu algo que aos nossos ouvidos é estranho ouvir, porque diz o nosso professor, um homem muito centrado, um homem muito equilibrado. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Um batista, sabe por que eu digo batista? Porque aquela controvérsia, será que nós queremos em milagre ou não? Queremos em milagre. Ele citou na sala de aula que aquele pajé, para provar, ex-pajé, para provar para a tribo que ele havia se convertido a Jesus, ele não somente ateou fogo a toda aquelas artefatos, a todos aqueles livros que ele tinha, todos aqueles materiais que o conduziam a uma vida de escuridão. Ele não somente ateia fogo a tudo aquilo, mas ele entra no meio do fogo. E o nosso professor, que era pastor e missionário naquela tribo, estava ao lado vendo. E quando ele falou isso na sala de aula, ele disse: queridos, creiam no que eu vou dizer a vocês. Ele deve ter ficado no meio daquele fogo no mínimo 5 minutos, com roupa e tudo. E ele saiu do meio daquele fogo. Não havia cheiro de fumaça na sua roupa. Quando a tribo viu aquilo, houve então um processo de conversão a Deus. Mas questionado depois, por que ele aceitou a Jesus, aquele chefe tribal disse para o nosso professor, que foi o seu evangelizador e seu pai na fé: eu não imaginava que esse Deus, que agora eu entendi ser o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que eu não consigo vê-lo, que Ele está longe da minha compreensão, eu não imaginava que um Deus desse se preocupava comigo. Através do Evangelho, ele entendeu essa verdade. A convicção de que ele era aceito por Deus fê-lo aceitar o Evangelho e tornar-se uma nova criatura. Também não vamos esquecer, conversei com ele na Igreja Batista do Guabirutuba, quando já disse isso aqui para os irmãos, alguns irão lembrar, quando o ex-bandido conhecido na década de 80, no início da década de 80, como Paulinho Bang Bang, aceitou a Jesus na prisão. Entrando em 83 num banco em São Paulo, mataram uma mulher que estava grávida. E essa mulher então, com o bebê no colo chorando, disseram: se não calar a boca nós vamos atirar. Um dos comparsas do Paulinho Bang Bang atirou, matou tanto a criança quanto a mãe. Então houve uma caçada em 83 contra esses 4 bandidos, tremendo, foi cinematográfico. Prenderam o Paulinho Bang Bang, levaram-no para a cadeia, ficou preso. O marido daquela menina que foi morta com seu bebê pediu autorização para o governador para conversar com o Paulinho Bang Bang dentro da cadeia, e obteve autorização. E chegando lá dentro da cadeia, ele disse ao Paulinho Bang Bang, e o jornal O Globo de 1983, jornal O Globo de 2 de novembro de 83, relata a frase que ele disse ao Paulinho Bang Bang: não tenho ódio de você, porque dentro de mim não há espaço para odiar. Tudo isso aconteceu porque eu sei que você não tem Jesus. Eu vim aqui para declarar o meu perdão a você, em nome de Jesus. A partir desta pronúncia do esposo Vladimir, esposo daquela menina que foi morta com seu bebê, Paulinho Bang Bang nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu depois de uma igreja evangélica, uma senhora idosa que orava sempre em favor dele e mandava vez por outra uma Bíblia para ele na prisão, sempre com a dedicatória:
E ele lá conheceu o amor de Deus. E lá ele entendeu que ele, mesmo na vida que estava levando, era alguém importante para Jesus. Hoje, Paulinho Bang Bang é chamado de Pastor Paulo Ventura, da Igreja Batista de Belo Horizonte. Quando nós compreendemos que somos importantes para Deus, as coisas mudam. Este mendigo sabia disso. E a vida dele foi transformada a partir do momento que Cristo Jesus estava passando. Dito isso, eu vou para o terceiro e último ponto. O que ele nos ensina também? Irmãos, o que ele vai nos ensinar é que o tempo nós não podemos controlar. Não é verdade? Deixa eu ler um poema para os irmãos. É assim que eu encontrar. A respeito da vida. Eu gosto de ler o argentino, abençoado, Jorge Luis Borges. Mas vou ler um antes da Nadine Stair, norte-americana. Ela fala a respeito da vida, preste atenção. Quem sabe nessa noite, você ao ouvir isso daqui, o provérbio diz que a sabedoria grita em cada esquina, então você pode obter sabedoria através de uma série de coisas, principalmente da palavra de Deus. Mas há outras fontes também, não no mesmo pé jamais, mas também capaz de falar ao nosso coração. Nadine Stair diz assim: se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeita, relaxaria mais. Seria mais tola, ainda que tenha sido, ou mais do que tenha sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria tão a sério. Seria menos higiênico ou menos higiênica. Correria mais riscos. Viajaria mais. Contemplaria mais entardeceres. Subiria mais montanhas. Nadaria mais nos rios. Iria a mais lugares onde eu nunca fui. Tomaria mais sorvetes e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, eu trataria de ter somente bons momentos. Porque, se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos. Não os perca agora. Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, sem uma bolsa de água quente, sem um guarda-chuva, sem um paraquedas. E se eu pudesse viver na minha viagem, eu caminharia mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, eu começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o final do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria mais com as crianças. Se eu pudesse viver outra vez e tivesse uma vida pela frente. Ela termina dizendo: mas vocês sabem, eu já tenho 85 anos. Eu sei que eu não tenho mais tanta vida pela frente. E eu sei que eu estou morrendo. Essa é Nadine Stair, vale a pena lê-la. Mas vale a pena também ler um homem que se confessou ateu toda a sua vida, chamado Jorge Luis Borges, argentino, filósofo, professor de várias matérias, em várias cadeiras deu aula, morreu na França em 87. E um dos poemas que me chama mais atenção, já falei aqui, outrora, onde eu passei eu falei, porque me fala muito, eu gosto, quando eu consigo encaixar dentro de uma mensagem, assim eu faço. O tema tem o título de O Remorso. E ele vai dizer assim: cometi o pior dos pecados que um homem não pode cometer, ou que um homem pode cometer. Eu não fui feliz. Que os glaciares do esquecimento me arrastem e me percam, desapiedados. Os meus pais me engendraram para o jogo, arriscado e formoso da vida, para a terra, para a água, para o ar e para o fogo. Defraudei-os. Eu não fui feliz. Cumprida não foi a minha jovem vontade, ou melhor, cumprida não foi a jovem vontade, referindo-se aos seus pais.
A minha mente se aplicou às simétricas porfias da arte, que entretecem ninharias. Legaram-me coragem, mas não fui valente. Não me abandona. Sempre está ao meu lado, a sombra de ter sido um desgraçado. Esse homem morreu sozinho, cego, e aqueles que conheceram seus últimos dias, dizem que era a expressão mais profunda da negritude de uma alma que nunca viu a luz. Jorge Luis Borges, famosíssimo, riquíssimo, inteligentíssimo, sem Deus. Mas o tempo é inexorável e o tempo não perdoa. Voltemos ao mendigo. E o que este mendigo nos diz, ou continua nos dizendo, e vai nos dizer por último, que o tempo já se foi, o que ele vai nos dizer nesta noite? Jesus está passando por Jericó, está indo para Jerusalém. Na segunda-feira nós não temos relato do que ele fez, na terça-feira nós sabemos o que ele fez, ele foi para Betânia, em Betânia ele foi ungido por Maria, em Betânia ele relaxa com seus discípulos, na quarta-feira ele volta para Jerusalém, ele fala aos líderes, ele denuncia, ele está no meio do povo, na quarta-feira ele diz aos discípulos que ele será morto, na quinta-feira é uma preparação para a Páscoa, porque na noite de quinta-feira para sexta-feira, ele vai se reunir com seus discípulos no cenáculo. E na tarde, antes do pôr do sol, eles preparam a ceia, isso é quinta-feira. E ele entra para a ceia com seus discípulos. E os irmãos sabem o que acontece nessa sexta-feira? Claro que sabem. Ele celebra a Páscoa, ele institui a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, o traidor é indicado, e ele sai para o Monte das Oliveiras. E os irmãos conhecem o que acontece posteriormente. Ok, regrida um pouquinho, estamos falando de sexta, vamos para domingo passado? Domingo passado Jesus está passando por Jericó. É a última vez que Jesus está passando por aquele caminho. Jesus nunca mais passou por ali. Jesus passaria aquele momento por aquele mendigo. Ele não teria outra oportunidade. E isso me chama a atenção. O tempo, queridos, é inexorável. O tempo nós não temos o controle em nossas mãos. Se você não fez, pode até fazer novamente. Mas se tivesse feito, faria 2 vezes. Se tivesse obtido lucro, o lucro seria dobrado. O que foi perdido, perdeu-se. Chances de transformações. Momento de ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor pessoa, mais amável, mais amistoso, mais agradável, mais dócil, mais temperante, mais compreensível. A restauração que Deus está fazendo já começou. A pergunta que eu faço para você é se você está entendendo que o tempo está passando. Se você estiver aceitando, maravilha, nova criatura sou. Não é verdade? As coisas velhas já passaram. Eis que tudo está se fazendo novo. Ele começou uma obra. 2014 se foi. 2015, aquilo que aconteceu no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua família. Quantas bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Diz-as de uma vez. Entendeu? Hás de ficar surpreso o quanto Deus já fez. Ele está entendendo o tempo está passando. E essa é a lição última que eu retenho nesta noite para você e para mim. Hoje é domingo, dia 11. Quantos fizeram aqui acordos com o Espírito Santo? De mudança. De ser uma pessoa melhor. De ser uma pessoa transformada, paulatinamente, pelo Espírito Santo de Deus. Querido irmão, querida irmã, nessa década que passou, olha como eu estou sendo bonzinho, não com você, mas comigo também, obviamente.
nessa década que passou, o quanto eu me tornei mais parecido com Cristo Jesus, porque Ele está passando. Ele está passando. Quantos aqui podem afirmar categoricamente e convictamente de que haverá mais tempo pela frente? Nenhum e ninguém. O tempo está passando. O mendigo sabia disso. Eu não sei porquê, mas ele sabia disso. Alguém falou ao coração dele, ele sabia disso. Ele sabia que na outra sexta-feira Jesus estaria sendo negado, traído. Na outra sexta-feira pela manhã, Jesus estaria numa cruz e morreria. Depois, de fato, ficaria algum tempo com seus discípulos e seria assunto aos céus. Mas ele não teria mais outra oportunidade. Era aquela. Domingo, dia 11 de janeiro de 2015. Começamos essa mensagem perguntando que se Deus falasse ao seu coração, você diria? Não sei, a resposta é sua, né? Vamos ficar em pé? E vamos orar ao nosso Deus. Pastor Daniel, por gentileza, vem aqui à frente. Eu quero orar, mas ele também tem uma palavra e tem a bênção depois a dar à igreja, ou dar continuidade aí àquilo que será procedido. Mas, irmão, a minha proposta nessa noite é: permita que Deus, utilizando a bênção do tempo, mude a sua vida. Ele está fazendo nova todas as coisas. O tempo de restauração já começou. E você faz parte deste plano de Deus. Coloque-se na presença do Senhor. E diga: sim, Senhor. Sim. Não precisa gritar, olha que interessante, não precisa gritar. Não há uma multidão te atrapalhando. Ele está com os ouvidos inclinados a você. Hoje, dia 11. Haverá outros? Não sei. Pela graça de Deus, até creio que sim. Mas hoje, diga para ele: sim, Senhor, sim, eu entendi. Estou aqui mais uma vez, refazendo pactos contigo. Me coloco na tua mão, me coloco na tua presença, para o Senhor realizar o teu plano em mim. Faça como Maria disse, quando ficou sabendo a respeito do nascimento de Jesus de forma milagrosa através dela: eis aqui a tua serva, cumpra-se a tua vontade. Eis aqui o teu servo, cumpra-se a tua vontade. E amanhã eu serei melhor, na terça melhor ainda, porque assim fazendo eu me espelho em Jesus, e Ele brilha e brilhará através de mim, para a honra e para a glória dEle. Feche os seus olhos. O pastor Arlindo falou sobre restauração. E um dos tópicos é o tempo de Deus. De repente na sua vida algo precisa ser restaurado. De repente, seu casamento, o relacionamento com teus filhos, com teus pais. Talvez a tua área financeira precisa ser restaurada. E como o pastor Arlindo diz, o tempo ele passa, mas Deus ele quer agir em todo o tempo, porque Deus é bom. E eu quero convidar você que nesta noite compreendeu a mensagem, que quer restaurar, quer pedir para que Deus venha restaurar uma área da sua vida, entendendo que este é o tempo, entendendo que agora é o momento para que isso aconteça. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, se ajoelhar não diante de pastores, não diante da igreja, mas se ajoelhar diante daquele que pode operar e restaurar sobre a sua vida aquilo que você tem buscado. Se você quer fazer isso, quero te convidar, vem aqui. Se você não vai vir, convido você a permanecer com os olhos fechados. Eu te convido a ficar orando pelas pessoas que estão aqui à frente, pelas pessoas que virão aqui buscando uma restauração do Senhor, buscando um agir de Deus em suas vidas. Esse é o tempo de Deus.
para restaurar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mais uma vez eu peço, se você vai ficar no banco, não converse. Feche os seus olhos em reverência ao Senhor, em lealdade ao teu irmão que veio aqui à frente, e ore. Ore pelas vidas que aqui estão. Agradeça pelas vidas que aqui estão e pela restauração que o Senhor já está fazendo e realizando nessas vidas. Pai Altíssimo, somos gratos ao Senhor. Somos, ó Deus, mas muito gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor pela tua palavra que nos foi ministrada através do teu servo esta noite a nós. E como podemos compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. E Deus, neste momento, eis aqui teus filhos, tuas filhas, diante do Senhor, que reconhecem que o Senhor é soberano, e que só no Senhor há a solução dos seus problemas. Só no Senhor se encontra a verdadeira paz. E eles se colocam diante de ti, ó Deus, para que o Senhor venha a restaurar. Ó Pai, como igreja talvez não vamos saber todos os problemas, não vamos saber talvez como solucionar e auxiliar, mas cremos num Deus que sabe todas as coisas. Cremos num Deus que opera em todas as áreas. E a tua palavra nos fala, Deus, que quando nós nos reunimos, quando nós ligamos aqui na terra as nossas orações, é ligado nos céus. E ó Pai, agora nós nos ligamos em oração pelos teus filhos que aqui estão, e clamamos que o Senhor venha restaurar as suas vidas. Que o Senhor venha restaurar com o teu poder, com o agir do teu Espírito Santo, aquilo que foi perdido e quebrado pelo meio do caminho. E nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos nessa ação, porque cremos num Deus que se importa conosco. Cremos num Deus que está olhando para nós agora. E olhando, ó Pai, não na coletividade, mas de forma individual, para cada um de nós, olhando para cada coração. Oh Deus, venha com teu Espírito, se derrame, ó Pai, sobre todos que aqui estão. Que os teus filhos possam sair renovados, restaurados. Que os teus filhos possam sair esta noite daqui com algo precioso que vem do Senhor. Ó Pai, haja com graça, com misericórdia sobre os teus filhos, sobre esta igreja. Traga sobre nós, ó Deus, a restauração. Como igreja, que possamos compreender e entender o tempo do Senhor para as nossas vidas, e não deixarmos para amanhã cada oportunidade que temos de estar contigo, de te buscarmos, de termos comunhão e intimidade. Fica conosco, ó Pai amado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar, querido, para o seu lugar. Pode se assentar mais um pouco. Querido, nós estamos já quase encerrando. O pessoal do louvor pode preparar para nós terminarmos em comunhão. Um último aviso só, queridos. Sábado às 20 horas. Sábado às 20 horas. Juventude. Eu sei, então alguns eu já convoco. Os que eu não sei, eu não vou convocar.
mas é livre, sexta, 20 horas, é livre para vir. Lucas, você está convocado. Tiago, você também está convocado. Daniel, você também está convocado. Cadê a Gabi? Você também está convocado. O Asaf, se estiver aqui, também está convocado. Deixa eu ver. Esses eu sei. Esses eu sei que tocam algum instrumento e cantam. Sula, você também. Cadê a Débora? Débora, você também. Esses estão convocados. Mas todos, adolescentes e jovens, que cantam ou tocam algum instrumento, são convidados para estar na sexta-feira, às 8 horas. O Doni vai estar começando a conversar com vocês para montar um grupo de louvor com essa moçada toda. Então, se você canta, se você toca algum instrumento, sexta-feira, às 8 horas, aqui na igreja. Venha participar. Vamos formar um novo grupo aí que vai estar trabalhando. Fique de pé, querido, um pouquinho. Fique de pé, pode vir cantar. Pode chegar. Olha para o teu irmão. Pode cantar aí. Olha para o teu irmão e diga assim: seja restaurado pelo poder de Deus a sua vida. Dê um abraço em 1, 2, 3. Quantos irmãos você conseguir, e convide ele para estar lá atrás, no momento de confraternização. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. A coroa conquistar. Nada pode me impedir. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero.